E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos começar com a grande notícia do dia, né? A coisa mais bombástica que apareceu aí nas últimas 24 horas sobre o Cruzeiro, que é mais uma vez sobre desmandos da diretoria, malfeitos de Wagner Pires e sempre envolvidos com Ittair Machado. Surgiu hoje um documento, né, que o nosso vice-presidente de futebol, que está afastado por decisão judicial, simplesmente trocou de cargo lá dentro da organização do Cruzeiro e segue trabalhando no clube normalmente. Isso porque no dia 23 de julho foi divulgada uma portaria, né, um documento oficial da diretoria do clube, assinado lá pelo Wagner Pires, em que o Ittair Machado deixa de ser vice-presidente de futebol, esse cargo fica vago, e o Ittair agora passa a ser assessor esportivo da presidência. Pelo documento fica explícito e até a própria determinação judicial já impedia isso, né? Mas o Ittair Machado não pode assinar, por exemplo, documentos em nome do Cruzeiro, mas na prática ele continua mandando em tudo, né? Porque é ele que gere as discussões. Se a gente lembrar, por exemplo, da recente contratação do Rogério Ceni, o presidente do Cruzeiro não sabia, né, que tinha que pagar uma multa rescisória ao Fortaleza. Tanto que perguntaram, ele falou que não tinha multa nenhuma, aí depois ele veio se retratar. Aí você vira e fala assim, você acredita que o Marcelo de Jean foi o cara que conduziu a contratação do Rogério Ceni? Porque sinceramente eu não acredito. O Marcelo de Jean nunca foi um cara que assumiu um papel central na diretoria do Cruzeiro nesse mais de um ano de clube. E o que parece é que de fato o Ittair Machado segue sendo o cara que manda dentro do Cruzeiro, mesmo que ele esteja proibido pela justiça de agir. E isso é completamente surreal. E tudo isso envolve um risco porque, ainda que o Ittair Machado esteja atuando em um cargo diferente e não esteja assinando em nome do clube, isso de certo modo pode ser interpretado como um desrespeito a uma decisão judicial. E aí aquele negócio, né? Se porventura essa coisa chega no juiz, e certamente vai chegar lá no juiz aqui do Tribunal de Justiça ou do Supremo lá de Brasília. Mas enfim, se os caras resolverem encrespar com isso, quem é que vai pagar a conta? Vocês acham que é o Ittair Machado? Pode ser que os caras, por exemplo, aumentem a punição dele? Pode. Pode ser que deem também uma punição ao presidente do Cruzeiro? Pode. Mas o que é mais provável? É que a punição seja ao clube, à instituição. E pô, a gente vivendo uma crise financeira como essa, vocês concordam que qualquer punição que venha, por exemplo, uma multa, é algo que a gente tem que evitar a todo custo? E mais uma vez eu me pergunto e trago essa pergunta para o vídeo. Que raio de coisa é essa que o Ittair Machado tem sobre o Wagner? Que podre será que ele esconde a respeito do nosso presidente? Porque assim, o Wagner Pires está botando o pescoço dele em risco para manter o Ittair Machado no Cruzeiro. E isso é uma coisa que não faz sentido, eu não consigo compreender. Tem de fato um caroço muito louco nesse angu aí, cara. Assim, nada justifica. Essas pessoas da diretoria do Cruzeiro já deram suficientes provas de que não tem palavra, não honram os compromissos assinados, não honram nada daquilo que prometeram via imprensa também. Vivem aí de subterfúgios e manobrinhas escusas nos bastidores. E o que me deixa de fato puto é que ainda tem quem os defenda e quem ache que tudo isso é uma grande conspiração da imprensa contra o Cruzeiro. Assim, essa incapacidade de enxergar o que estão fazendo com o nosso clube de dentro é uma coisa que me deixa de fato assim sem reação. Eu até tenho tentado filtrar e evitar trazer algumas notícias ruins aqui para o canal todo dia, especialmente nesse momento em que a gente deu uma certa animada, né, porque as coisas começaram a funcionar bem dentro de campo. Mas parece que a diretoria do Cruzeiro ela é muito determinada em acabar com os dias do cruzeirense, né? É impressionante como a gente não tem um dia de paz. Na semana passada teve uma questão, por exemplo, que o Cruzeiro foi condenado na FIFA por mais um valor que não pagou a respeito da compra do Arrascaeta lá de 2015, um valor de pouco mais de 1 milhão que ainda está pendente, né? Além de todos os outros que a gente já sabe e de tudo que já foi pago envolvendo esse atleta e também o Latorre. Ontem já saiu uma a respeito da venda do Mike, que o Cruzeiro deu o desconto de 1 milhão de euros na venda do jogador, porque precisava do dinheiro em caráter de urgência para pagar questões atrasadas, né? Parece que fundo de garantia, que se não tivesse pago naquele momento, os jogadores poderiam pedir a rescisão na justiça. Então assim, os caras estão atrasando salário, saiu até a notícia, né, de que pagaram integralmente os salários que estavam atrasados dos funcionários, mas no caso dos jogadores foram pagos parcialmente, não é todo mundo que recebeu até o momento.
mas já saiu mais essa aí de que os caras também estão atrasando imposto, né? Quer dizer, já teve aquela notícia recente também de que o Fred não teria recebido o direito de imagem em nenhum momento, que é uma coisa que certamente pode não dar problema agora, mas depois que ele deixar o clube, ele provavelmente vai entrar na justiça para cobrar esse valor que não foi pago. E aí, gente, o profissional tá no direito dele, porque se existe um contrato falando que eu vou te pagar tanto e você não me pagou uma coisa, eu vou ter que receber esse dinheiro. Se você não quer me pagar, eu vou entrar na justiça e um dia eu vou receber. E se coloquem na situação enquanto profissionais que todos nós somos, todos nós já tivemos patrão em algum momento da vida, e quem é muito novo certamente vai passar por isso. Você acha justo o seu patrão te prometer pagar uma coisa, pagar só uma parte? Não, tem que pagar tudo, sim. Tá errado, sim, e se o clube tá errado, a gente não pode ficar defendendo ele enquanto ele tá errado. E aí já entra naquela questão dos problemas extracampo respingarem dentro de campo, né? Será que o Rogério Ceni vai conseguir contornar bem essa situação dos salários atrasados? Porque, querendo ou não, é sim uma situação muito complicada para qualquer treinador, especialmente um que acaba de chegar no clube. Se os jogadores não estão recebendo em dia, é natural que o cara já não tenha aquele mesmo tesão ali por fazer o trabalho dele. E nessas horas, a minha teoria de que essa diretoria do Cruzeiro trabalha pro Alexandre Calil, ela faz todo sentido. Porque assim, a gente tava tão feliz domingo, cara, sabe? O Cruzeiro ganhou o jogo, jogou pra caralho, amassou o líder do campeonato. A perspectiva é boa, né? A gente sabe que tem jogadores que podem render mais, mas todo dia tá vindo uma pedrada nova e sempre coisas ligadas à diretoria. Aí vocês vão falar o quê? Que a culpa é de quem está trazendo as notícias? Não, gente, a culpa é de quem tá fazendo as coisas erradas. Mas vamos deixar a diretoria pra lá e vamos tentar focar nas coisas boas também, né? Pra dar uma equilibrada nesse vídeo. Vou começar falando do Rodriguinho, jogador que tá em recuperação daquele problema lombar, né? Uma hérnia. Tá evoluindo bem, segundo o chefe do departamento médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, e tem a previsão aí de retornar aos gramados ainda no mês de setembro, mas deve ser mais pro final do mês. Segundo o médico, né, a previsão inicial, que eles inclusive nem passaram publicamente, né, mas agora já estão falando mais abertamente sobre isso, é de que o Rodriguinho voltasse às atividades de campo em um período de 8 a 12 semanas a partir da cirurgia. Nessa semana a gente está completando 6 semanas depois da cirurgia dele, então ele deve ficar de fora aí pelo menos mais 2 semanas, mas pode ficar até mais 1 mês e meio. Tudo isso vai depender da evolução, mas pelo que o médico falou, a recuperação do Rodriguinho está sendo boa. Inclusive já tem até vídeo dele correndo naquela esteira da NASA, né? E certamente para alguém que teve um problema grave aí de coluna, né, na região lombar, na verdade, acho que não é exatamente coluna o termo, mas estar correndo já é um passo muito importante nessa recuperação. No entanto, acho que não dá pra gente contar com ele para esse jogo contra o Inter, que já é no dia 4 de setembro. O prazo para recuperação é muito curto, porém acredito, né, que ali em meados do mês de setembro ele vai voltar aos gramados. Tomara que volte bem, tomara que volte sem dor, porque a gente sabe que ele caiu muito de desempenho a partir do momento que começou a se queixar dessas dores nas costas, e é um jogador que me parece que encaixa bastante nas ideias de jogo do Rogério Ceni. Ele pode ser um meia central, ele pode ser até um segundo atacante, e talvez ele possa ser até um segundo volante, né? Porque a gente sabe que ele é um jogador que tem um dinamismo maior do que o próprio Robinho, que é quem deve se fixar por ali. Mas nesse momento a minha torcida é para que ele volte realmente bem, sem sentir nada, porque é um jogador muito caro, é um jogador que a gente espera muito dele, mas é um cara que tem qualidade técnica para dar muito retorno para o Cruzeiro, sim. Outras questões de departamento médico, né? Os dois zagueiros titulares, Dedé e Léo, mais uma vez não fizeram treino de campo com os demais jogadores nessa quarta-feira, isso porque estão em recuperação. Parece que o Dedé fez um trabalho num campo à parte de fisioterapia e o Léo fez trabalho interno. Os dois estão com problemas musculares, parece que dores na coxa, né? Melhor na coxa, não, nas coxas, né? Cada um na sua, e aparentemente eu acho que pelo menos um deles vai estar disponível para o jogo de domingo. Mas se a gente não puder contar com o Dedé nem com o Léo, a dupla de zaga deve ser formada por Kaká e Fabrício Bruno, que foi a dupla que terminou o jogo contra o Santos e fez uma partida muito boa, inclusive. Saiu também notícia a respeito do Luiz Orejuela, o lateral colombiano foi convocado para sua seleção, que fará 2 amistosos no início do mês de setembro contra Brasil e Venezuela. O que é uma ótima notícia para o jogador, não é uma boa notícia para o Cruzeiro, porque o Orejuela estará fora do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional, que é no dia 4, e a exemplo do Internacional, que deve ficar sem o Guerreiro, o Cruzeiro também terá um desfalque aí causado pela incompetência da CBF em simplesmente organizar um calendário que respeite as datas FIFA. É sempre importante destacar que em data FIFA o clube não tem a possibilidade de recusar a convocação, é obrigado a liberar o jogador sim, então o Cruzeiro não terá Orejuela, o que já abre uma outra discussão, né? O Cruzeiro deve ter como alternativas o lateral direito Edilson e o menino, né, o Everton, que chegou a fazer alguns jogos pelo profissional. E aí eu já estendo essa pergunta para vocês.
quem vocês acham que representa menos risco ao Cruzeiro num jogo decisivo de Copa do Brasil? O Edilson com o seu destempero ou o Everton com sua inexperiência? Nesse momento, inclusive, o Everton está fazendo recuperação no departamento médico, ele não está disponível para jogo, né? Então, se a partida fosse hoje, a única alternativa seria, de fato, o Edilson, não teria muito para onde fugir. Mas até o dia do jogo, eu acredito que o Everton também estará em condições, e aí são essas duas alternativas. Particularmente, eu acho que o Everton é até um jogador que oferece menos risco, porque ele é de fato um jogador inexperiente, cometeu um pênalti super bobo contra o Atlético Paranaense do Mineirão, mas eu imagino que ele é um jogador que entraria nessa partida muito concentrado, muito focado, e com o auxílio dos jogadores experientes que o Cruzeiro certamente vai ter ao lado, ele poderia fazer um jogo tranquilo. Agora, no caso do Edilson, eu simplesmente não consigo confiar, porque ele é um jogador extremamente imprevisível, é um cara que diversas vezes foi expulso por coisas bobas, às vezes por agredir adversários sem bola, às vezes por xingar juiz, como aconteceu contra o Avaí. E tem um ingrediente, né, que é o fato do Edilson ter sido expulso no jogo contra o Internacional esse ano no Campeonato Brasileiro, lá no próprio Beira-Rio, por ter dado uma cotovelada ali no Nico Lopes, que ficou bem puto, por sinal, queria brigar com ele no final do jogo. Enfim, eu acho que é uma certa briga engarrafada. Eu vi que na época até o Edilson pediu desculpas, parece que o Nico Lopes aceitou, mas a gente sabe, o cara tem uma história no Grêmio, né? É um cara de pavio curtíssimo, então o Edilson certamente entraria muito pilhado nesse jogo, e Edilson pilhado é sempre algo muito perigoso. Então, apesar da inexperiência, nesse momento eu apostaria no Everton, e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários qual você acha que seria uma alternativa de menor risco para a proposta de jogo do Cruzeiro. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que abordamos. Eu pretendo fazer amanhã um vídeo falando sobre especulações, tá? Porque vários nomes têm sido ventilados no Cruzeiro nos últimos dias, então a menos que apareça uma notícia realmente muito importante, amanhã será um vídeo especificamente destinado para especulações, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!